Hoje nós vamos falar do conto da Layla. É um conto persa que se parece muito com um conto brasileiro chamado Papagaio Real. Em um lugar muito distante, havia um rei, que a cada ano que se passava ficava mais triste, pois sabia que não teria um filho para herdar seu trono. Durante muito tempo, o rei sonhou com príncipes que iriam nascer. Porém, a rainha permaneceu estéril. Médicos e curandeiros, feiticeiros e astrólogos foram chamados em vão. Até que um dia o rei fez uma prece favorosa ao Deus, que pelo menos queria uma filha, já que filhos e homens foram negados. Assim, porque talvez a sua prece tenha sido poderosa ou era o seu destino, logo depois recebeu a notícia de que a rainha estava grávida. O reino todo se encheu de alegria quando nasceu uma menininha linda chamada Layla. E o rei não queria que nada de mal acontecesse com ela, então resolveu protegê-la de tudo e de todos. Muros de vidros foram construídos em volta do palácio para proteger a pequena Layla, e lá ela viveu até seus 18 anos. A princesa não sentia falta de nada, porque ela vivia com muita luxúria e teve funcionários que eram sempre disponíveis. Porém, a princesa Laia não sabia como era a vida além dos muros de vidro. Uma vez ela entrou no quarto sem ao menos ser percebida e viu que havia duas empregadas conversando. Nossa, ontem no casamento eu me diverti tanto e dancei até meus pés estarem doendo hoje, disse uma delas. A outra já disse: meu Deus, eu não tive tanta sorte assim. Eu fui comer uma carne de carneiro e engasguei com o osso, quase morri. A menina abismada perguntou: vocês foram em um casamento? Como assim apareceu um osso dentro da carne de carneiro? Até que um dia a princesa teve vontade de conhecer tudo aquilo que lhe tinha sido escondido. Ela aproveitou a distração dos guardas e então pegou uma pedra e tacou no muro de vidro que a cercava. Do outro lado, ela viu um jardim ensolarado. Ela aproximou do fonte e viu sua reflexão nas águas cristalinas. Um outro rosto apareceu refletido atrás dela. Ela, surpreendida, se virou e avistou um jovem rapaz bonito que sorriu para ela e disse: sabe, esse palácio é muito bonito, mas acho que ele deveria ter mais janelas, um para cada mês de vida da princesa. Logo em seguida, ele saiu rapidamente, e Layla sabia que tinha se apaixonado por ele, e ele por ela. À noite, quando encontrou seu pai, Layla estava com o olhar longe, nem parecia que estava ali. O rei, percebendo que sua filha estava muito avoada, decidiu perguntá-la o que aconteceu e se poderia fazer qualquer coisa para atendê-la. Ela então respondeu que queria que tivessem várias janelas em seu palácio, com a mesma quantidade de meses que ela já tinha vivido. Então, o rei contratou as melhores construtores do reino e pediu que o trabalho ficasse feito o mais rápido possível. Então, quando ficou pronto, o garoto apareceu no jardim dela de novo e falou que não havia um palácio mais bonito que aquele. E ainda achava que deveriam ter 2 bancos esculpidos de madeira do mais fino cedro na frente da sua porta de entrada. Então, como da outra vez, sorriu para a menina e desapareceu. Antes que pudesse falar isso com seu pai, a menina ficou o dia inteiro sem comer, sem beber e sem falar nada. O rei, muito preocupado, perguntou para a filha por que estava triste. A princesa então respondeu ao rei que queria 2 bancos de madeira do mais fino cedro. Ele então o fez. A princesa, no dia seguinte, à espera do misterioso príncipe, que chegou de repente e disse a ela que toda aquela beleza se completaria com duas colunas de marfim emoldurando os 2 bancos. E logo, enfim, quando o príncipe desapareceu, a princesa desmaiou com febre alta e foi levada ao quarto. Então, o rei sentou ao seu lado na sua cama e ouviu-a dizendo com a voz bem fraca, das colunas de marfim. E no dia seguinte, a princesa não teve forças para sair do seu quarto e foi até a janela e ouviu as palavras maravilhadas do príncipe, que não poderia encontrar a princesa naquele lugar maravilhoso. Na janela, a princesa tentou pedir para que ele esperasse, mas sem voo. Ela então o abriu alguns olhos até que seu rosto se confundiu com a vegetação. Então ela se decidiu que iria atrás do príncipe à noite sem que ninguém a visse, porque ela mesma sabia que não descansaria enquanto não achasse o príncipe. Depois de ter andado por várias aldeias desconhecidas, ter atravessado as florestas, bosques e vales, chegou em uma cidade muito grande.
e avistou uma casa alta. Então, não sabia mais por onde andar, deitou-se na soleira dessa porta e adormeceu. Nessa casa vivia uma moça que, quando abriu a janela de manhã, avistou a bela princesa, então convidou-a para entrar e ofereceu a comida. Enfim, quando estava melhor, a princesa perguntou a ela se conhecia um tal de príncipe Elrodiamed. E ela respondeu que sim, pois era seu irmão. Ele só vinha uma vez a cada ano para visitá-lo. Só estava se pondo no horizonte. A princesa Laila estava encolhida no canto da casa e viu a porta se abrindo e o príncipe entrando, calado e de cabeça baixa, e sentou à frente da lareira. Ele nem percebeu que havia uma jovenzinha encostada na parede que ficou em silêncio e a noite inteira acordada olhando para ele. No outro dia, de manhãzinha, o príncipe foi embora. Então, a dona da casa convidou a princesa para trabalhar ali. No outro ano, quando o príncipe voltou, a princesa a noite inteira não saiu de perto dele. E mesmo assim, ele não a notou. No ano seguinte, quando o príncipe voltou, ela o perguntou onde poderia encontrar o príncipe Elrodiamed. Então ele levantou a cabeça aflito e ficou por alguns segundos contemplando a menina. Então ele o respondeu que o amor deles não podia acontecer, pois ele estava preso em um feitiço. Ela então disse que suas palavras não a desanimariam, pois ela já tinha enfrentado tantos perigos e dificuldades que não a faria desistir agora. Então ela pediu para que ele lhe dissesse o que era preciso para quebrar o feitiço. Então o príncipe lhe respondeu: você terá de sentar ao meu lado no almoço. E quando eu colocar o último pedaço de pão na boca, você terá de tirar antes que eu engula. E depois terá de tirar 7 fios do meu cabelo sem que eu perceba. E logo de manhã, quando eu sair, você vai me seguir até eu chegar no meu ponto. Quando a gente chegar no meu ponto, faça uma fogueira e jogue nela o pão que você retirou da minha boca e os 7 fios de cabelo. Depois terá de esperar 30 dias e 30 noites. Uma após a outra, todas aquelas tarefas que lhe foram pedidas, a princesa Laila conseguiu fazer. Então, no dia seguinte, ela seguiu o príncipe até a beira do mar, onde ele entrou numa gruta, desaparecendo do seu interior. Então, a princesa Laila, na frente da gruta, armou a fogueira e fez as tarefas pedidas. Ela permaneceu na praia e ficou sem dormir durante 30 dias. Então, na noite que ia se completar o 30º dia, passou uma jovem que lhe perguntou o que ela estava fazendo naquele lugar deserto. De bom grado, Laila contou sua história, pois há muito tempo ela não via ninguém ali. Ao final da narração, seus olhos foram se fechando, seu corpo foi se inclinando e, enfim, ela dormiu. Na manhã seguinte, no fim dos 30 dias e das 30 noites, apareceu um peixe gigante, de onde saiu o príncipe Elrodiamed. Mas Laila estava adormecida. Então, a outra jovem veio correndo para o seu encontro. Então o príncipe perguntou onde estaria Laila, e a moça respondeu com um sorriso encantador que ela era Laila. Ele não estaria reconhecendo, pois quando ela jogou o pão e 7 fios de cabelo no fogo, a labareda a atingiu, e então transformando o rosto dela. Então, a jovem contou toda a história que havia escutado, e o príncipe tinha certeza que ela era realmente a Laila. Então, quando Laila acordou, percebeu que estava sozinha na praia. Entendeu que foi enganada. Ela não chorou nem se lamentou. Ela seguiu em frente e saiu perguntando para todos que encontravam onde era o paradeiro do príncipe Elrodiamed. Depois de muito caminhar, a princesa descobriu onde o príncipe morava. Então, ela comprou um pano de seda e vários fios coloridos. Enfim, ela bordou no pano um palácio com várias janelas quanto os meses que ele já tinha vivido. 2 bancos de cedro e 2 colunas de marfim. Embaixo do pano, ela havia escrito com todas as cores: Príncipe Elrodiamed. Se você tivesse um cofre de ouro trancado e tivesse uma chave preciosa, e se você a perdesse? E se lhe dessem outra chave, na qual você poderia talvez abrir esse cofre? E se depois de muito tempo você achasse essa chave, você ficaria com qual das duas? Terminado o presente, Laila guardou dentro de uma caixa perfumada
e falou que ficaria ali esperando para ver a resposta do príncipe. Então, o príncipe foi se aproximando da jovem e percebeu que era Layla e deu um abraço bem forte. Então, o príncipe muito feliz disse: é claro que a primeira chave é a única que pode abrir o cofre e é a única que eu quero pegar. Enfim, naquela noite estrelada, o príncipe Elhadmed reconheceu a princesa Layla. Enfim, eles ficaram felizes para sempre. Então, o rei contratou as melhores pessoas do reino e ordenou que ficassem o mais rápido. Logo em seguida, o príncipe saiu. Não é príncipe, é ele! Eu também achava que era um príncipe. Logo em seguida, ele saiu rapidamente dali. E Layla sabia que tinha se apaixonado por ele e ele por ela. E à noite, quando encontrou. Desculpa. Muita coisa de romance. É meloso demais, né, Pedro? Diz aí. Eu não gosto de coisa de romance. É meloso demais. Eu só gosto Me dá de diabetes. coisa de crueldade. Meu Deus, Pedro, que outra vez. Do outro lado, do outro lado do jardim, ela foi do outro lado, Até que um dia a princesa teve coragem. Falou aí, Gabi. A gente podia pôr os erros de gravação. A princesa teve vontade de conhecer o que lhe tinha sido. O que lhe tinha sido o quê? Sofia! Que ele tinha sido escondido. Tá gravando? Ele tinha sido escondido? Ah, verdade. Que tinha sido ocultado. Um dia. Porém, a princesa. A gente corta como. Porém, a princesa Laia não sabia como era a vida além dos castelos. O rei, então resolveu. Esquece. O rei esquece? Eu não sabia dessa parte. Hoje nós vamos contar uma história da Laika. Eu ia falar Laika. É como? Conto. Hoje nós vamos falar do conto da Layla. É um conto persa que se parece muito com um conto brasileiro chamado Papagaio Real. Hoje nós vamos contar o conto da Laika, que é um conto persa que se parece muito com um conto brasileiro chamado Papagaio do Rei. Hoje nós vamos contar. Muito obrigada. Making off. Hoje nós vamos contar a história da Laika, que é um conto persa. Esse conto persa lembra muito uma história brasileira chamada Papagaio Rei.